meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que visa fazer o estudo bíblico neotestamentário. E nós estamos aqui para estudar Atos dos Apóstolos, hoje, inaugurando o capítulo 16, versículos 1 até o 5. E nós utilizamos como base a Bíblia de Jerusalém, além da obra Vida e Atos dos Apóstolos de Caibar Schutel. Como habitualmente fazemos, vamos ler o texto evangélico e a seguir fazer as nossas descoloridas ilações. Na Licaônia, Paulo escolhe Timóteo. Paulo atravessou a Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Alcançou em seguida Derbe, depois Listra. Ora, havia lá um discípulo chamado Timóteo, filho de mulher judia, que abraçara a fé e de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos de Listra e de Icônio. Querendo Paulo que ele partisse consigo, realizou a sua circuncisão por causa dos judeus que havia naqueles lugares. É que todos sabiam que seu pai era grego. Ao passarem pelas cidades, transmitiam-lhes para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número de dia para dia. E aqui então nós temos duas observações na Bíblia de Jerusalém. Timóteo ficará doravante ligado a Paulo e será até o fim um de seus discípulos mais fiéis. Paulo se opunha que cristãos vindo da gentilidade se fizessem circuncidar, mas Timóteo era filho de judia e, portanto, segundo o direito judaico, era israelita. Então é interessante porque aqui nós temos marcado uma importante parte da vida de Paulo, que é o seu filho espiritual. Nós que conhecemos um pouco sobre a vida desse nosso apóstolo tão querido, sabemos que Timóteo, ele vai endereçar mais tarde uma epístola a Timóteo, dando-lhe conselhos como se fizesse a um filho. Então ele desenvolve esse afeto, esse afeto recíproco, esse amor paternal, filial, é desenvolvido de Paulo para Timóteo, de Timóteo para Paulo. E Timóteo, portanto, vai perseverar até o fim ao lado do apóstolo dos gentios. Por ter uma procedência judia, por sua mãe ser judia e pai grego, e, portanto, configurando que Timóteo era israelita, Paulo segue a tradição da circuncisão, até para evitar problemas e discussões mais à frente. E Timóteo, como um bom homem, se submete humildemente a essas resoluções, aquece e converte-se, enfim, ao cristianismo. E aí é interessante a contribuição que Caibar Schutel faz na sua obra Vida e Atos dos Apóstolos. Em sua passagem por Derbe e Listra, Paulo pregou contra a circuncisão e entregou aos crentes daquela cidade a cópia da resolução tomada em Jerusalém pelos apóstolos e presbíteros sobre o referido assunto. Paulo já não acreditava no dogmatismo farisaico e nessas ações exteriores para a purificação. Portanto, ele tinha abolido qualquer ação externa que visasse ser um testemunho de fé em relação aos convertidos. Só que tem um detalhe em relação a Timóteo. Paulo tinha de passar por uma região em que havia numerosos partidários da circuncisão. E para que não taxassem de suspeito o seu discípulo Timóteo, o apóstolo circuncidou. Assim, ele falaria com toda a autoridade. E aí Caibar vai dizer, que a autoridade é o que dá a força da doutrina. Porque nós estamos falando de uma mensagem que é muito superior à nossa imperfeição. Então, quanto mais a gente praticar aquilo que a gente prega, tanto melhor. Como ele defendia que os gentios não deviam ser circuncidados, e como Timóteo tinha a origem judia por parte da mãe e era, portanto, israelita, ele então seguiu as tradições. É o que a gente costuma dizer de cortar na própria carne. Esse é Paulo. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir. Tchau, tchau.